Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Charles Petreca, eu sou médico geriatra, trabalho com idosos já há alguns anos e eu achei pertinente criar esse canal no YouTube agora para ajudar os idosos, cuidadores e familiares com dicas bem interessantes para o cotidiano das pessoas idosas. Então, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre qual é o papel do geriatra, para que serve a geriatria. Então, antes de mais nada, peço a vocês, por gentileza, que já se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho, que aí o YouTube já vai entender a relevância do nosso trabalho e vocês vão receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então vamos lá. Para que serve a geriatria? A geriatria, pessoal, nada mais é do que a especialidade médica que cuida das pessoas idosas. Segundo a OMS, idoso é aquele paciente que tem 60 anos ou mais. No Brasil, nós possuímos em torno de 28 milhões de pessoas idosas, que correspondem mais ou menos aí a 13% da população. E esse número tende a dobrar nas próximas décadas, segundo dados do IBGE de 2018. A geriatria se iniciou nos Estados Unidos e na Europa na década de 40. E ela chegou ao Brasil em 1961. Ela é uma especialidade extremamente complexa. O nosso dia a dia é bem complexo. O paciente muitas vezes chega para a gente já tomando diversos medicamentos, às vezes tomando medicamentos que não são condizentes com a sua faixa etária, e o geriatra tem que saber manusear isso. Muitas vezes também ele possui já diversas doenças, e nós geriatras temos que ter muita cautela para estar lidando com essas situações. Porque a gente sempre visualiza o paciente como um todo, globalmente, e nunca como uma parte, como um pedaço apenas. Uma coisa assim fundamental, gente, é que nós não podemos esquecer que o idoso, ele não é simplesmente um adulto velho, porque ele tem muitas peculiaridades em tudo, no seu diagnóstico, no seu prognóstico, no seu tratamento. Nem sempre o tratamento que a gente faz com adulto jovem vai dar certo com o paciente idoso. Então, sempre lembrar das peculiaridades, das minúcias que tem com a nossa população idosa. Uma coisa extremamente comum de acontecer na consulta geriátrica é o paciente chegar ao nosso consultório com uma demanda e no decorrer da consulta nós descobrimos várias outras doenças, até mesmo às vezes mais importantes do que a que levou o paciente à consulta inicialmente. Lembrando que existem várias doenças silenciosas, como hipertensão, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares, colesterol alto, diversas. E sempre lembrando que nós temos que focar em mudanças de hábitos de vida, mudanças de estilo de vida, orientando, né, as pessoas a não fumar, não beber, prática de atividade física, levar uma vida saudável, alimentação saudável, sempre pensando lá na frente, né? A gente tem que pensar lá na frente, pessoal, e nunca ficar pensando só no agora, porque senão, infelizmente, no futuro vão ter frutos ruins aí. Agora eu queria falar para vocês algumas questões assim fundamentais da nossa consulta geriátrica. Uma questão assim fundamental que a gente não pode esquecer jamais é de avaliar a funcionalidade do nosso paciente. O que é isso? A gente vai estar avaliando o tanto que esse paciente ele consegue ainda se manter independente. Às vezes pode parecer que é uma bobeirinha, que é uma besteira, mas não é. Para aquele paciente que infelizmente está perdendo sua funcionalidade, ele sofre muito. E acaba que o familiar depois também sofre de tabela. A funcionalidade, a gente vai estar vendo se ele, por exemplo, consegue se levantar sozinho da sua cama, fazer uma locomoção
sozinho, para ir ao banheiro, para ir à sala, para ir à cozinha, se ele toma banho sozinho, se ele escova os dentes sozinho, se ele faz a higiene pessoal sozinho, se ele consegue escolher sua própria roupa e se vestir adequadamente sozinho, se ele prepara o próprio alimento, se ele atende um telefone, se ele sabe fazer uma chamada telefônica, se ele sabe se locomover da sua casa para um lugar fora de casa, por exemplo, ao banco, à padaria, ao supermercado, sozinho, se ele sabe receber aposentadoria, digitar a senha do banco, pagar uma conta e receber o troco, conferir o troco. São coisas assim muito importantes que a gente tem que avaliar e, como eu já disse, pode parecer que é uma coisa de nada, mas faz muita diferença na vida do idoso. Outra questão importante é a questão da gente ver se aquela pessoa ainda consegue, se ele tem a capacidade de tomar decisões, sua autonomia ainda está mantida. Isso é muito importante também, pessoal. Outra questão é o humor, que a gente não pode esquecer de avaliar o humor, que é totalmente ligado à depressão e ansiedade. Infelizmente, essas doenças vêm aumentando cada dia mais na população idosa. Outro ponto interessante da nossa consulta geriátrica é a cognição. O que é isso? Está totalmente ligado à capacidade de aprendizagem, memória e outras questões que nós vamos estar avaliando na consulta geriátrica. E nós temos também vários testes de rastreio que nos auxiliam e que nós vamos estar avaliando cada caso para ver com quem que a gente vai fazer esses testes e quando. Outro ponto interessante na nossa consulta, gente, é a vacinação. Infelizmente, é muito comum o idoso que chega na consulta que nem possui um cartão de vacina e muitas vezes, mesmo possuindo, às vezes ele está atrasado. Aí a nossa obrigação, claro, a gente vai orientar, conversar. E, infelizmente também existem algumas vacinas que só existem no sistema particular. Então muitas vezes o idoso nem sabe que existem determinadas vacinas e que teria que ter feito uso. Tá aí a nossa função, a gente conversa, né, com o paciente, com o familiar e a gente orienta. Outra questão que a gente nunca pode esquecer é a questão familiar, a questão social. Isso também é uma coisa que demanda muito da gente, a gente tem que saber lidar com o próprio paciente, com a família, com os cuidadores. E quando a gente percebe que por qualquer motivo que seja, econômico, relação interpessoal do idoso com os filhos, com os cuidadores, se a gente tiver alguma coisa errada, a gente pede auxílio da assistente social, que é um profissional que nos ajuda muito nesses casos, e ela intervém com a família e com o paciente. Sempre a gente visando a qualidade de vida daquele paciente, que a gente quer tudo que é o de melhor para aquela pessoa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Por favor, deixe seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço!